Fala, minha benção. Vamos embora para mais uma aula. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre classificação biológica. E a gente vai falar especificamente de um rapaz chamado Carl von Linné. Vamos embora. Então, os objetivos de hoje é entender o conceito de classificação biológica, entender a classificação de Linné e ampliar um pouco o vocabulário dentro da biologia, visto que a biologia tem muitas palavrinhas difíceis. Então, dentro da classificação biológica, a gente tem a sistemática, que é um ramo da biologia que estuda a diversidade biológica. E aí, essa diversidade muito grande acaba complicando a organização desses organismos vivos para fins de estudo, para fins de observação, para fins diversos dentro da biologia. Então, esse cidadão aqui, Carl von Linné, pode aparecer também aí com o nome de Carolus. Ele era chamado de um jeito na Suécia, chamado de um outro jeito na Inglaterra. Então os nomes podem variar. Ele desenvolveu o que a gente conhece hoje como taxonomia. Linné acreditava ter uma missão divina de classificar, de organizar, de agrupar a obra de Deus, de organizar os grupos de seres vivos. E ele dedicou parte de sua vida para fazer esse processo de classificação, de padronização, desenvolvendo esse sistema. Lá em 1758, 59, ele publicou seu livrinho chamado Sistema Naturae, onde ele trata sobre essas classificações, esses grupos, essas regras para organizar os grupos de seres vivos. Então, taxonomia vem do grego taxis, que significa arranjo, ordem, e nomos, que significa lei. Então a gente tem um conjunto de leis, de normas que dão arranjo, que dão ordenação para a classificação, o agrupamento de seres vivos. Essa é a nossa taxonomia criada por Linné. Então, dentro desses processos, Linné, um dos pontos que Linné desenvolveu foi a nomenclatura binomial para organismos, para seres, para espécies biológicas. Um outro ponto é como ele se baseou. Ele se baseou em características físicas, características morfológicas, para agrupar organismos semelhantes junto com organismos semelhantes. E ele organizou esses organismos em categorias hierárquicas, algumas mais amplas, outras mais específicas. Então imagina aí um arquivo, né? Você tem uma sala cheia de armários. E esses armários eles são cheios de gavetas. E essas gavetas elas guardam diversas pastas. E dentro dessas pastas a gente tem diversos documentos. Então a classificação biológica dentro da taxonomia funciona basicamente como esse arquivo. Categorias mais amplas, como os armários, guardando categorias mais específicas, como os papéis dentro das pastas. E dentro da biologia Linné usou alguns critériozinhos, como por exemplo, as características físicas. Então, a nomenclatura binomial, ela serviu para Linné para dar nomes a espécies biológicas. Havia na época muita confusão em relação a isso. Quando se descobria uma nova espécie, diversos estudiosos, pesquisadores, naturalistas da época divulgavam isso de forma ampla, só que cada um fazia de uma forma diferente. E isso acabava gerando uma grande confusão para a comunidade interessada no estudo desses organismos. Então, Linné delimitou: vamos fazer a nomenclatura binomial. Essa nomenclatura binomial quer dizer que o nome da espécie biológica precisa ter necessariamente dois nomes.
O primeiro nome está aqui em azul, é chamado de epíteto genérico. E ele sempre começa com a letra maiúscula. E o segundo nome é o epíteto específico, que sempre começa com a letra minúscula. Esse nome de uma espécie biológica, ele precisa estar destacado do texto, de preferência em itálico. E ele deve ser escrito em latim, ele deve ser latinizado. Lembra da confusão inicial que muitos estudiosos faziam ao divulgar a mesma espécie, por exemplo, com nomes diferentes e de formas diferentes. Então, Linné escolheu o latim pelo simples fato de ser uma língua que era neutra para as nações, não era uma língua oficialmente utilizada por nenhum país. Então, todos poderiam utilizar sem problema algum e sem estar priorizando ou beneficiando ou criando confusão para algum país por conta disso. Então, padroniza, todo mundo escreve. Você quer escrever o nome de uma mosca lá no Japão, você escreve em latim. Você quer escrever na Papua Nova Guiné, você vai escrever em latim. Você quer escrever no sul do Sudão, o nome tem que ser escrito em latim. E todo mundo vai saber que aquilo se trata do nome de uma espécie biológica, porque ficou padronizado. E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, Canis familiaris, que é o famoso cachorro. Então, familiares está latinizado. Canis está latinizado. A gente tem dois nomes. O primeiro é o epíteto genérico, que começa sempre com letra maiúscula. E o segundo é o epíteto específico, que sempre começa com letra minúscula. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é a Passiflora edulis, o nosso famoso maracujá. E aí, escrito também da mesma forma, destacando aqui o epíteto genérico e o epíteto específico, certo? Valendo salientar que o epíteto genérico ele pode designar a categoria taxonômica chamada gênero, mas o epíteto específico não pode caracterizar a categoria taxonômica espécie. Porque para caracterizar a categoria taxonômica espécie, eu preciso de um nome, de uma nomenclatura binomial. Eu preciso de pelo menos dois nomes. E aí, Linné, ele foi e rearranjou esses processos, essas categorias, como já mencionei anteriormente, de forma mais ampla até a mais restrita. E aqui a gente tem, ó, a espécie são organismos mais específicos, são organismos morfologicamente mais semelhantes. Então, quando a gente vai da espécie subindo para o reino, a gente vai ter uma maior diversidade biológica entre os seres de cada categoria. Quando a gente tem de reino, no sentido do reino para a espécie, a gente vai ter uma menor diversidade biológica entre os seres de cada categoria. Espécies são todos bem próximos, bem parecidos. Reino, a gente tem uma diversidade muito maior. Fica mais fácil da gente visualizar nessa figura. Olha lá, aqui a gente tem um exemplo do urso. Então, enquanto categoria taxonômica espécie, o urso, ursos americanos, representa um grupo de indivíduos com características morfológicas bem próximas, quase idênticos. Quando a gente vai para o gênero ursos, a gente vai ter outras espécies de ursos. Então, a gente vai ter urso pardo, a gente vai ter urso polar. Já são ursos um pouco diferentes, a gente já aumentou a diversidade. Quando a gente entra em família, que é uma outra categoria, a gente vai para a família Ursidae. E lá a gente já não vai ter apenas esses ursos, a gente vai adicionar outros, como por exemplo o panda. A ordem é carnívora, e aí a gente já não tem mais só ursos, a gente tem felinos, a gente tem caninos, a gente tem todos os organismos, os animais vertebrados que se alimentam de carne. A classe mamália. Então já entra golfinho, já entra zebra, já entra rato, entra o ser humano, todos os mamíferos. Filo Chordata, reino Animalia, que engloba todos os animais, de porífero a urso. Então a diversidade ela aumentou. Quanto mais a gente vai na direção de espécie, menor a diversidade, a variabilidade.
E aqui a gente tem uma categoria nova chamada domínio. Essa categoria ela não foi adicionada por Linné, mas hoje ela é jogada aqui dentro dessa taxonomia. E esse domínio aqui é o Eucária. Em outros vídeos eu vou explicar mais sobre essas categorias, mas de antemão dá para adiantar que a gente tem hoje 3 domínios. E aqui dentro desse cladograma a gente já entra num novo sistema de classificação que usa outros critérios, como biologia molecular e evolução, e que não foi desenvolvido por Linné. Mas, para fins ilustrativos, aqui a gente vai ter 3 principais domínios, que é o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Desses, bactéria e arqueia são organismos procariontes, organismos que não apresentam núcleo celular organizado, nem estruturas membranosas dentro de seus organismos, dentro do corpo do organismo que é unicelular. Já os organismos de eucária são os eucariontes, que são todos os organismos que apresentam um núcleo organizado e sistema de membrana dentro da célula. E aí é tudo aquilo que a gente conhece já. É protozoário, é fungo, é alga, é planta, é animal. Então veja, todos esses organismos que a gente conhece mais amplamente, eles ocupam apenas um domínio dentro da nova classificação biológica. Arqueia e bactéria ocupam cada um domínios próprios. Então, são organismos procariontes unicelulares, microscópicos, mas que apresentam uma importância dentro da história evolutiva, que apresentam uma diversidade muito maior do que todos os eucariontes juntos. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes em outro vídeo sobre classificação biológica. Por hora, a gente fica por aqui. Se você quiser, segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, dá o like e ativa as notificações. Até a próxima.